Olha aí, né, pessoal? Conforme eu mesmo já havia dito aqui no canal várias vezes, o PIB do Brasil vai crescer bastante, acima de 3% de fato. E a grande mídia está se escorando nisso aí como a única grande boa notícia, por enquanto, ou entre aspas, a respeito da economia no governo Lula. Olha aqui essa notícia, a manchete que o pessoal do site Poder 360 coloca. Brasil, sob Lula, teve 2023 e 2024 com PIB acima de 3%. E aí você lê e pensa, caramba, o Brasil tá decolando. Esqueça aí dólar acima dos R$ 6, Selic acima dos 12, caminhando para os 15%. Esqueça a dívida pública estourando, né? Aqui o PIB tá bombando, né? O Brasil tá crescendo pra caramba a economia, tá voando um foguete aí, é o Cristo Redentor subindo igual lá na capa da revista The Economist, que se tornou clássica a essa altura do campeonato, né? Mas o pessoal do Poder 360 tem que ponderar aqui logo no subtítulo o seguinte, né? Que a economia aquecida se beneficiou de quanto? 400 bilhões de reais para programas sociais. Olha o tamanho aqui do torque da economia via incentivos fiscais só nesse sentido, fora todo o restante que o governo tem interferido. Isso aqui é sustentável? Obviamente que não. É o voo da galinha que nós estamos carecas de saber, de conhecer. O governo Lula já fez isso no passado. O PT é mestre em ensaiar esse crescimento econômico empurrado pelo gasto estatal, que apenas empurra o Brasil, na verdade, para uma crise econômica, para uma recessão, como aconteceu 10 anos atrás e, infelizmente, tem tudo para acontecer de novo. Vamos conversar sobre esses números, sobre o PIB, como que o PIB está batendo 3% e como isso é um problema sério para a economia brasileira. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, em 2023, o PIB também cresceu acima dos 3%. 2024 é certo que vai ultrapassar esse patamar. Não temos os dados fechados ainda, os teremos em breve, mas é o que já dá para estimar neste momento. E aí o governo fala que vai crescer, o Banco Central, o mercado financeiro, está todo mundo de acordo que vai ultrapassar os 3%, restando apenas saber quanto que vai ultrapassar, né? Então aqui você tem a variação a respeito da economia, né, do crescimento da economia, que é o terceiro melhor, aliás, o melhor começo de governo desde 2008, né? Eu não entendi exatamente por que desde 2008, mas enfim. Aqui você tem as projeções, né, para 2024, que é 3,4%, mais um crescimento aqui de 3,2% em 2023, né? Precisamos tirar do caminho o fato que, vamos colocar aí, metade ou talvez 2 pontos percentuais disso aqui se devem ao carrego estatístico do governo Bolsonaro, porque o segundo semestre de 2023 não viu crescimento econômico quase nenhum. Essa é a verdade, foram 2 trimestres zerados de crescimento econômico, por sinal. Mas então, aqui é a análise dos 2 primeiros anos, né? Agora entendi o 2008. Era para falar que é desde o governo Lula 2.0. Então é análise, a avaliação dos 2 primeiros anos de mandato de cada um dos mandatos, né? E aqui está claro para todo mundo o efeito fiscal nos governos anteriores do PT. Isso está mais do que evidente. E aí aqui é uma coisa bastante didática para a gente entender qual que é o problema desse voo da galinha. Olha aqui, né, 2003 foi um ano complicado mesmo, né, teve uma série de problemas decorrentes da crise de 2002, mas na sequência teve uma recuperação aqui que a gente pode considerar sendo um crescimento após uma redução econômica, que não é tão expressivo assim no fim das contas, mas no segundo mandato do Lula não há o que dizer. Isso aqui é expansão fiscal. Tudo bem que tinha o boom das commodities e tudo mais, só que nós sabemos o quanto que os problemas estruturais relativos à dívida, relativos a déficits constantes, crescimento do estado de bem-estar social com peso sobre as contas públicas, nós sabemos o quanto isso aumentou
nessa época. Então aqui tivemos crescimento de 6%, 5%, uma coisa chinesa de fato aqui. E o primeiro mandato da Dilma também viu crescimento econômico no começo. Depois já começou a dar uma arrefecida porque o combustível estava acabando aqui já nessa época, né? Mas teve um crescimento ainda substancial aqui no primeiro ano. Depois a galinha começou a aterrissar e olha aqui como é que foi o início do mandato da Dilma e o pedacinho aqui do mandato do Michel Temer, né? 2 anos seguidos de decréscimo da economia, 3,5% e 3,3%, respectivamente, que é uma bomba completa no final das contas. Então, isso aqui é bastante didático para nos mostrar que saímos de um voo da galinha aqui nos anos petistas para uma queda absurda, uma recessão forte, da qual nós não nos recuperamos ainda. Essa é a verdade, até porque o Bolsonaro começou a ensaiar uma recuperação, a recuperação veio nos anos aqui do governo Temer também, tá? Porque aqui é primeiro e segundo ano só, terceiro e quarto não estão nesse gráfico, né? Então, você teve a pandemia logo na sequência, em 2020, que aí bagunçou a coisa de uma vez, mas olha só, né, como a Dilma Rousseff, aqui, essa senhora aqui, a sucessora do Lula, né, conseguiu piorar a economia mais do que a pandemia. É impressionante o quanto um governo do PT consegue ser pior que verdadeiras catástrofes explicáveis. O governo Lula não é explicável, né? O mesmo se aplica a Dilma, é claro. Então veja que agora estamos, portanto, numa tendência de alta aqui, né, naquele padrão petista mesmo, 3%, 3,4%, não voltou nos patamares antigos ainda, é claro, só que o Lula também não tem um boom das commodities a favor dele neste momento, ele está tendo que suar muito para tirar esses números, ele e o Márcio Postman, é claro, né? Só que a que custo isso aconteceu, né? Através do que a economia tem crescido tanto assim. Em primeiro lugar, temos que colocar o welfare state, o estado de bem-estar social, e o quanto que isso impacta na formação do PIB, porque é aí que está o grande ponto. O PIB é uma enganação. Quanto mais dinheiro o Estado gasta, maior é o PIB de um país. Isso não faz o menor sentido, porque o Estado não produz nada, não cria riqueza, não gera riqueza. É a iniciativa privada que faz isso. Mas, na contagem do PIB, o gasto estatal entra nessa história. O que está acontecendo com o gasto estatal no Brasil? Está disparando. Uma coisa absurda, né? A dívida mesmo, nominal, cresce 1 trilhão por ano. Então, esse é o nível da economia brasileira em matéria fiscal, né? Então, só aqui são 400 bilhões de reais por ano, meu amigo. Isso aqui é o valor anual, né, aqui, dos benefícios que se referem ao estado de bem-estar social, tanto do governo federal quanto também das unidades da federação, sendo que o Bolsa Família aqui é o principal deles, com quase 170 bilhões de reais, meu amigo. É muita grana de fato destinada para isso. O BPC são mais de 100 bilhões aqui, seguro-desemprego, abono, o gás para todos também e vários outros programas aqui. O Pé de Meia começou esse ano, né? 8,2 bilhões de dinheiros aqui. E esses aqui em laranja, principalmente, estão crescendo muito nos últimos anos, né? E aí você se pergunta, por que a economia está crescendo no Brasil? Não parece estar crescendo na prática, na realidade. Está aqui o crescimento da economia. Onde é que está, né? O crescimento do gasto estatal. E aí essa grana que começa a circular na sociedade através de programas assistencialistas principalmente e outros incentivos, negócio para desenrola, né, para limpar o crédito, limpar o nome das pessoas, para as pessoas se endividarem de novo, ficarem com o nome sujo de novo, tudo isso é para maquiar a economia e fingir um crescimento que não existe na prática, né? Então, veja que isso aqui é a alta do consumo das famílias, que, exceto pelo período da pandemia, aqui é trimestre, tá? Tem crescido de forma contínua e tem crescido de forma exponencial, vamos colocar assim, no governo Lula, né? Então, tem umas variações aqui ao longo dos anos, não no governo Lula, especialmente deste ano, do finalzinho do ano passado para cá, porque é uma coisa progressiva de fato, chegando a um crescimento de 4,5% no acumulado aqui de 4 trimestres, né? É realmente uma coisa assustadora.
porque é movido pelo quê? Pelo crescimento da renda, da produtividade no Brasil? Não, a produtividade no Brasil anda de lado há décadas. Isso aqui é welfare state. É dinheiro... Oi, mãe. Ah, lembro. Ah, o Velório ou as Ezequias? Pode. Aham. Ah, pode fazer. Tem não, a gente dá um apoio lá. No começo eu vou estar aí, né, nesse horário, aí eu dou uma ajuda também. É, sim. É, não pode ser sim. Aham, sim, a gente vai. Tá bom, mãe. Tchau. Então isso aqui claramente, né, obviamente, é um crescimento motivado pelo welfare state, o governo despejando dinheiro na economia para fazer a sua mágica aqui, né? E qual que é o problema disso, né? Obviamente é o crescimento da dívida pública que está acontecendo e em algum momento isso aqui vai ter que ser freado. O governo tentou fazer ali um pacote fiscal mequetrefe, reduzindo um pouquinho só para não impactar no crescimento da economia, porque a única forma de crescimento hoje da economia brasileira é via isso o governo torrando dinheiro, né? Mas a verdade é que em algum momento isso vai ter que ser feito. E aí, né, fora todo o restante da economia que já está bastante combalido. O que vai acontecer quando essa torneira aqui começar a se fechar? Diga adeus para o crescimento da economia brasileira. Vamos voltar aqui aos tempos da Dilma, sabe-se lá com qual percentual de queda. É o voo da galinha mais uma vez se materializando diante dos nossos olhos. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.